Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula magna de hoje. E o nosso tema é um dos capítulos mais, eu diria, surpreendentes e teologicamente densos de todo o livro de Isaías, o capítulo 22. Sabe, poucos textos proféticos são tão desconcertantes e, ao mesmo tempo, tão reveladores quanto este. Isaías 22 funciona quase como um espelho. Ele reflete a anatomia do nosso orgulho, da cegueira espiritual, e ele nos força, sabe, a gente é obrigada a encarar umas verdades bem difíceis sobre a natureza da fé e principalmente da nossa autossuficiência. Ao longo desta nossa conversa, nós vamos desvendar por que esse oráculo, que parece até meio perdido, meio fora de lugar no livro, é na verdade uma chave essencial. Uma chave para a gente entender não só o destino de Jerusalém, mas também a nossa própria necessidade de um fundamento que seja de fato inabalável. Para a gente começar, vamos nos deter um pouquinho nessa pergunta, porque ela é a chave que destrava a mensagem central de todo o capítulo. Veja bem, Isaías 22 está no meio de uma sessão de profecias, que a gente chama de oráculos ou pesos, contra as nações inimigas de Israel. Babilônia, Assíria, Filístia, Egito. E aí, de repente, no meio dessa lista de inimigos externos, o holofote vira para dentro. A profecia é contra a própria Jerusalém. Essa vizinhança, essa comparação é absolutamente chocante e, claro, intencional. A estrutura do livro nos força a perguntar, mas por quê? Por que o povo da aliança, o povo escolhido, é julgado com o mesmo rigor, colocado no mesmo banco dos réus que as nações pagãs? A resposta para essa pergunta não só revela a gravidade do pecado de Jerusalém, mas também dá o tom para toda a análise que a gente vai fazer a partir de agora. E para a gente não se perder nessa jornada, a nossa agenda vai seguir uma estrutura que eu gosto de comparar a uma ampulheta, sabe? Nós vamos começar bem amplo, analisando o contexto geral desse oráculo que ninguém esperava. Depois a gente vai afunilar, mergulhando nos detalhes do texto, a festa totalmente sem noção de Jerusalém, a natureza do seu pecado de autoconfiança, e vamos analisar dois estudos de caso, os líderes Sebna e Eliaquim. E aí, no final, a gente abre a perspectiva de novo para extrair as implicações teológicas mais amplas e a mensagem final sobre o colapso de toda esperança que é só humana, apontando para a necessidade de um fundamento que seja verdadeiramente firme. Então, vamos lá, começando com a análise deste oráculo inesperado. A localização dele no livro de Isaías é uma escolha editorial com um significado teológico gigantesco. A gente vem lendo uma sequência de sentenças divinas contra os grandes impérios, os inimigos de Israel. Você, como leitor, está esperando que a justiça de Deus continue se manifestando lá fora. Só que Isaías quebra essa sequência de um jeito abrupto. O profeta, que carrega o peso da Babilônia, o peso da Filístia, agora anuncia o peso sobre o Vale da Visão, que é um codinome para a própria Jerusalém. Essa manobra literária coloca o pecado de Judá sob uma luz completamente nova e francamente terrível. A mensagem implícita é que ter o privilégio da aliança não te dá imunidade. Ao adotar as práticas e principalmente a mentalidade autossuficiente dos seus vizinhos, o povo de Deus se coloca voluntariamente debaixo do mesmo padrão de juízo. Não existe um padrão para o mundo e outro para a igreja. Existe um padrão de santidade e de dependência que vale para todo mundo. E o próprio título que Isaías dá a Jerusalém já é uma denúncia em si, o oráculo sobre o Vale da Visão. Gente, a ironia aqui é afiada, é cortante. Pensa comigo, Jerusalém é a cidade dos montes. Monte Sião, Monte Moriá, geograficamente é um lugar alto e teologicamente deveria ser o epicentro da revelação de Deus, o lugar onde Deus se manifesta, onde os profetas recebem suas visões, um verdadeiro monte da visão. Mas Isaías rebaixa a cidade a um vale. Por quê? Porque apesar da sua elevação física e dos seus privilégios espirituais, a cidade tinha se afundado num abismo de cegueira. Eles tinham todos os instrumentos da visão, os profetas, a lei, o templo, mas eram incapazes de ver a realidade da sua própria condição, a mão de Deus agindo na história bem na frente deles. A visão estava simplesmente comprometida. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico desta introdução. A mensagem é de uma clareza brutal. Privilégio espiritual não é um passe livre para o julgamento. A aliança com Deus não é um salvo-conduto para a desobediência. No momento em que Judá abandona a fé radical no Senhor e adota as estratégias do mundo, seja confiar em alianças políticas ou, como a gente vai ver, confiar de forma arrogante na sua própria capacidade militar e de engenharia, ela se nivela às nações pagãs. O comportamento idólatra deles, que trocou a confiança em Deus pela confiança em si mesmos, os coloca debaixo do mesmíssimo juízo. E esse é um princípio teológico fundamental que ecoa por toda a Bíblia. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Então, para resumir o que a gente viu nessa primeira sessão,
Nós estabelecemos um cenário que é ao mesmo tempo trágico e irônico. A gente viu que a própria estrutura do livro de Isaías coloca Judá de forma chocante, lado a lado com as nações pagãs, para ser julgada pela mesma régua. O título Vale da Visão é essa ironia fina que desmascara a pretensão de Jerusalém, revelando sua profunda cegueira espiritual. Portanto, a premissa que vai nos guiar é essa: quando o povo de Deus imita a autoconfiança do mundo, atrai para si o mesmo juízo. Com essa base bem estabelecida, a gente está pronto para mergulhar no diagnóstico preciso que o profeta faz da condição do seu povo. Vamos avançar agora para a segunda sessão, onde a gente entra no coração do texto, ali nos versículos de 1 a 14, para testemunhar a chocante dissonância de Jerusalém. Isaías descreve uma cena que desafia qualquer lógica espiritual. Ele vê uma cidade tumultuosa, cidade exultante, tem festa nos terraços, tem celebração nas ruas. Aparentemente, a crise passou, o perigo foi embora. Só que em contraste direto com essa euforia toda, o profeta está aos prantos, se recusando a ser consolado. O que a gente tem aqui é o que a gente poderia chamar de uma profunda dissonância cognitiva teológica. Uma desconexão gigantesca entre a percepção do povo, que é baseada em aparências, e a realidade do juízo iminente de Deus que só o profeta consegue enxergar. É talvez a celebração mais inapropriada e trágica de toda a Escritura. Olha só o abismo que se abre entre o chamado de Deus e a resposta do povo. No versículo 12, a convocação de Deus para aquele momento de crise é claríssima. Era um chamado ao arrependimento, ao luto, a uma humildade radical, simbolizada pelo choro, pelo lamento, por raspar a cabeça e se vestir de pano de saco. E qual foi a resposta? O versículo 13 descreve o exato oposto. Onde Deus pediu lamento, eles responderam com festa. Onde Deus pediu jejum, eles abateram gado para fazer um banquete. Onde Deus pediu sobriedade, eles se entregaram ao vinho. Isso aqui vai muito além de uma simples desobediência. É uma contradição deliberada, uma rebelião festiva, um desafio aberto contra a vontade de Deus. E aqui está a filosofia que resume a atitude deles, uma frase que ecoou por séculos e que foi citada até pelo apóstolo Paulo: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Numa primeira leitura, pode até parecer uma resignação, uma coisa meio passiva, mas é muito pior. É um fatalismo ativo, desafiador. É basicamente uma declaração de que, se o fim é inevitável, então Deus e as suas leis morais não importam mais. Em vez de se voltarem para Deus na hora da necessidade, eles se voltam para o prazer dos sentidos como último refúgio. É a escolha consciente pela anestesia do hedonismo em vez do caminho doloroso, mas que traz vida, do arrependimento. É a negação final de que Deus tem soberania sobre a vida e a morte. E no meio dessa festa macabra surge a figura solitária do profeta. Enquanto a cidade inteira comemora, Isaías diz: desviem de mim os seus olhos, eu vou chorar amargamente. Não insistam em me consolar pela destruição da filha do meu povo. Ele se recusa a ser consolado, e essa recusa tem um peso teológico enorme. Por quê? Porque ele é o único que está enxergando a realidade como ela é. Ele vê o abismo para o qual a nação está marchando alegremente. O choro de Isaías, portanto, não é só um lamento pessoal. Ele funciona como um espelho que reflete a verdadeira profundidade da tragédia espiritual de Jerusalém. A calamidade real não era o exército assírio nos portões, mas a cegueira do povo de Deus que dançava à beira do precipício. Então, para a gente consolidar o que viu nesta sessão, fica claro que a resposta de Jerusalém ao chamado de Deus não foi de ignorância, mas de desafio. Eles trocaram o luto pela festa, adotando essa filosofia fatalista que, no fundo, negava a soberania de Deus. Essa dissonância profunda, que é perfeitamente encapsulada no contraste entre a euforia da multidão e o choro do profeta, revela que a celebração deles não era só inapropriada. Ela era, na verdade, o sintoma mais claro da cegueira espiritual que tinha tomado conta da nação, preparando o terreno para o diagnóstico do pecado que gerou tudo isso. Vamos cavar um pouco mais fundo, então. A festa de Jerusalém não vinha do nada. Ela era alimentada por uma fonte bem específica de confiança. E essa fonte é o foco da nossa terceira sessão, a autossuficiência. O pecado de Jerusalém não era simplesmente ignorar a Deus. Era algo muito mais ativo, mais sutil. Eles estavam substituindo a fé em Deus pela fé na sua própria inteligência, na sua capacidade de planejamento e nos seus preparativos militares. É exatamente aqui que Isaías identifica o núcleo do pecado que leva ao juízo. O texto nos dá uma lista detalhada e, francamente, impressionante dos preparativos de Jerusalém para um cerco. Do ponto de vista da estratégia militar, eles foram meticulosos, brilhantes. Inspecionaram o arsenal na Casa da Floresta, fizeram um levantamento completo de todas as brechas nas muralhas,
tomaram a medida drástica de demolir casas para reforçar as fortificações. E o mais importante, garantiram o suprimento de água, numa obra de engenharia notável que a arqueologia confirma hoje, provavelmente o famoso Túnel de Ezequias, projetado para trazer água para dentro da cidade, mesmo durante um cerco. A conclusão é inevitável. Do ponto de vista puramente humano, técnico, eles fizeram absolutamente tudo certo. E aí, no clímax dessa sessão, depois de listar todas essas realizações admiráveis, Isaías dispara a acusação devastadora. Mas vocês não olharam para aquele que o fez, nem tiveram respeito por aquele que o planejou há muito tempo. Eles olharam para as armas, para as muralhas, para os reservatórios, olharam para cada detalhe da sua própria obra, mas não olharam para cima. Eles se esqueceram que a cidade, as fontes de água, as pedras das muralhas e o próprio desenrolar da história foram planejados e criados por Deus. O pecado fundamental não foi o ato de se preparar, foi a atitude de se preparar sem Deus, como se ele fosse irrelevante para a sobrevivência deles. E essa atitude nos leva à terrível sentença do versículo 14. Certamente esta iniquidade não vos será perdoada até que morrais. Porque esse pecado é descrito como imperdoável ou inexpiável. O ponto teológico aqui é sutil, mas extremamente importante. Não se trata de Deus se recusando a perdoar de forma arbitrária. Se trata do povo que, na sua autossuficiência, se tornou incapaz de buscar o perdão. A confiança nas próprias obras endureceu o coração deles, a tal ponto que o arrependimento se tornou psicologicamente e espiritualmente impossível para eles. Pensa bem, você não busca perdão quando não acredita que precisa dele. E assim, o perdão se torna funcionalmente impossível, não porque a graça de Deus tem um limite, mas porque o orgulho humano construiu uma barreira impenetrável para recebê-la. Recapitulando, portanto, esta sessão, nós vimos Jerusalém se empenhando em impressionantes preparativos militares, depositando toda a sua confiança nas suas próprias realizações. No entanto, o pecado fatal não estava nos atos, mas na omissão. A completa negligência a Deus, o verdadeiro arquiteto da história. E foi essa autossuficiência orgulhosa que bloqueou o caminho para o arrependimento, constituindo assim a natureza do seu pecado imperdoável. Agora, vamos passar do diagnóstico coletivo para um estudo de caso individual. A partir do versículo 15, a lente profética de Isaías dá um zoom e foca num homem chamado Sebna. Sebna não é apresentado como simples oficial corrupto. Ele é a personificação, o microcosmo de tudo que estava errado com Jerusalém. Nele, a gente vê refletido o espírito da nação. Arrogante, focado na glória pessoal, obcecado com o legado terreno e radicalmente autossuficiente. Deus confronta Sebna com uma pergunta retórica que é uma navalha. Que direito você tem aqui e quem você pensa que é para cortar para si um sepulcro no alto? Vamos lembrar que Sebna era o administrador do palácio, a segunda figura mais poderosa do reino. Ele estava usando sua influência não para servir o povo, mas para construir um túmulo monumental para si mesmo, esculpido na rocha, num lugar de destaque. Numa cultura onde o túmulo era um símbolo de status, poder e permanência, esse ato era a demonstração máxima de arrogância. Enquanto a nação estava à beira do colapso, a principal preocupação de Sebna era garantir seu lugar na história, ignorando completamente a crise e a vontade de Deus. E a punição de Sebna é uma inversão perfeitamente irônica de cada uma de suas ambições. A justiça divina aqui é poética e precisa. Ele, que buscava um lugar fixo, permanente, um sepulcro glorioso em Jerusalém, seria arrancado da sua terra e lançado como uma bola para uma terra espaçosa, o exílio. Ele que buscava a honra e o status se tornaria uma vergonha para a casa do seu senhor, o rei Ezequias. E ele que buscava um legado eterno através do seu túmulo, encontraria seu fim em desgraça numa terra estrangeira, longe do monumento vazio que ele construiu para sua própria glória. A punição desfaz exatamente aquilo que o pecado tentou construir. Em resumo, a história de Sebna funciona como uma parábola dentro da profecia. A gente viu um alto oficial consumido pela autopromoção, cuja obsessão com o legado terreno o tornou espelho perfeito do orgulho de Jerusalém. E, consequentemente, sua punição foi a desconstrução irônica de tudo que ele buscava. Em vez de permanência, o exílio. Em vez de honra, a desonra. O destino de Sebna prefigura o destino de uma nação inteira que adota sua mesma arrogância. Mas a narrativa profética não termina com o julgamento de Sebna, onde a juízo, Deus frequentemente providencia um vislumbre de esperança. E a nossa quinta sessão introduz Eliaquim, o homem que Deus escolhe para substituir o administrador corrupto. Eliaquim é a antítese de Sebna, o oposto dele em caráter e em vocação.
Aqui, a gente vê que Deus não apenas remove o que é mal, mas também estabelece o que é bom, nos dando um modelo de liderança servidora e, com isso, uma esperança. Ainda que, como a gente vai ver, uma esperança provisória. O contraste entre os dois é absoluto. O foco de Sebna era sua glória pessoal. O de Eliaquim é ser um pai para o povo. A identidade de Sebna era de um homem autossuficiente. A de Eliaquim é a de meu servo, um título de honra que vem do próprio Deus. A estabilidade de Sebna foi nula. Ele era lançado como uma bola. A de Eliaquim é de solidez. Ele é fixado como um pino em lugar firme. E o mais importante, enquanto a autoridade de Sebna foi usurpada para benefício próprio, a autoridade de Eliaquim, simbolizada pela chave da casa de Davi, é um dom, um presente confiado por Deus para o serviço. Vamos parar um pouquinho nessa promessa extraordinária. A chave da casa de Davi era mais do que um objeto, era o símbolo da autoridade total delegada sobre o reino. Era o poder de conceder ou negar acesso ao rei. O que Eliaquim abrisse, ninguém poderia fechar. O que ele fechasse, ninguém poderia abrir. E é aqui, gente, que a profecia transcende seu contexto imediato. Séculos depois, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia usando exatamente estas palavras, aplicando-as a si mesmo. E nesse momento a gente entende, Eliaquim, o servo fiel, funciona como uma prefiguração, um tipo do Messias, que um dia teria autoridade final e perfeita. Então, concluindo nossa análise sobre Eliaquim, ele surge como um ponto de luz na escuridão desse capítulo. Um servo fiel, uma figura paterna, um pino firme de estabilidade. Deus confia a ele a autoridade máxima, a chave da casa de Davi, e a figura dele aponta profeticamente para a autoridade perfeita do Messias. Com a nomeação de um líder tão exemplar, a esperança parece finalmente ter sido restaurada. Mas será que foi? E é aqui, justamente quando a narrativa parece ter encontrado um final feliz com a nomeação de Eliaquim, que Isaías nos atinge com uma reviravolta chocante. O último versículo do capítulo, o versículo 25, vira toda essa esperança de cabeça para baixo. Este é, sem dúvida, o ponto mais desconcertante e, ao mesmo tempo, o mais profundo teologicamente de todo o oráculo. Naquele dia, o pino fincado em lugar firme cederá. O mesmo pino que simbolizava a estabilidade de Eliaquim agora tem sua queda profetizada. Ele vai ceder, vai ser cortado e vai cair, e tudo que dependia dele, sua família, seus apoiadores, cai junto. O que isso significa? Existem algumas interpretações. Alguns acham que o próprio Eliaquim, com o tempo, cedeu à corrupção, talvez ao nepotismo. Outra leitura, que eu acho teologicamente mais poderosa, sugere que esse versículo faz uma declaração universal sobre a fragilidade de toda esperança humana. Nessa visão, mesmo o melhor dos homens, o mais fiel dos servos, o pino mais firme que a gente consiga encontrar eventualmente, está destinado a falhar. Essa revelação sombria nos força a fazer a pergunta fundamental de todo o capítulo. Se até o melhor líder humano, a nossa melhor tentativa de solução, está destinada a falhar, onde então reside a nossa verdadeira esperança? A queda do pino firme demonstra de forma dramática que nenhuma solução puramente humana é definitiva. Nenhuma estrutura política, nenhum líder carismático, nenhuma engenharia social pode resolver o problema fundamental da nossa falibilidade. O capítulo nos deixa de propósito num estado de tensão, apontando para nossa profunda necessidade de algo mais, de algo que venha de fora. Então, para fechar esta sessão, vamos recapitular a lição crucial do último verso. O capítulo termina, de forma surpreendente, com a profecia da queda do próprio Eliaquim, o pino firme. Isso serve para ilustrar a insuficiência que é inerente a toda e qualquer liderança humana. A falha do melhor de nós aponta para a nossa necessidade desesperada de uma solução que venha de fora, uma solução divina. A queda do pino humano cria em nós o anseio por um pino divino, um fundamento que seja verdadeiramente inabalável. E assim a gente chega à nossa conclusão. Nós percorremos um caminho bem árduo através de Isaías 22, não foi? Começamos com a festa cega de Jerusalém, diagnosticamos o pecado da autossuficiência, vimos a queda do líder arrogante e a ascensão do líder servo, só para no final testemunhar a falha inevitável até mesmo da melhor esperança humana. O que este capítulo faz, de forma sistemática, é desmantelar toda e qualquer base de confiança que a gente deposita em nós mesmos ou em outros seres humanos. E é aqui que a conexão com o Novo Testamento se torna o clímax da nossa aula. A promessa da chave de Davi, que parecia ter falhado em Eliaquim, não foi esquecida. Ela é retomada e cumprida perfeitamente em Jesus Cristo. Lá no livro de Apocalipse, é Jesus quem se declara aquele que possui a definitiva chave de Davi.
Ele é o verdadeiro servo, o verdadeiro pai para o povo de Deus. Ele é o pino fincado pelo próprio Deus, não num muro humano, mas no centro da história, na cruz e na ressurreição. Um pino que jamais, jamais cederá. Para a gente consolidar as lições mais importantes que aprendemos hoje, primeiro, a gente descobriu que o pecado mais grave aos olhos de Isaías não é uma falha moral específica, mas a atitude de autossuficiência que torna Deus irrelevante. Segundo, vimos que a verdadeira segurança não reside nas nossas muralhas, nossas finanças, carreiras, planos, mas na dependência daquele que nos criou. Terceiro, fomos confrontados com a dura realidade de que toda liderança humana, por melhor que seja, é falível. E, finalmente, a gente entendeu que Isaías 22, ao desconstruir todas as nossas falsas esperanças, age como um grande sinalizador, apontando para nossa necessidade absoluta de um Salvador perfeito, um rei cuja autoridade é definitiva e cuja estabilidade é eterna. O único e verdadeiro pino firme. E para quem ficou curioso e quer se aprofundar, eu deixo aqui algumas sugestões de leitura. O capítulo 7 de Jeremias oferece um paralelo poderosíssimo sobre o perigo da falsa segurança religiosa. Em Mateus 23, o lamento de Jesus sobre Jerusalém ecoa diretamente o lamento de Isaías. E de forma crucial, eu sugiro comparar Isaías 22 com os capítulos 36 e 37 do mesmo livro. Lá, a mesmíssima crise com a Assíria é enfrentada não com autoconfiança, mas com fé e oração pelo rei Ezequias, o que nos dá um contraste fascinante entre os dois caminhos possíveis diante da crise. E para encerrar, eu deixo uma pergunta para a nossa reflexão. Uma pergunta que transporta a mensagem de Isaías diretamente para a nossa vida hoje. Em meio às crises que a gente enfrenta, pessoais, profissionais, coletivas, onde é que nós estamos, honestamente, depositando a nossa confiança? Será que a gente está ocupado construindo e reforçando nossos próprios muros de segurança? Nossa carreira, nossas finanças, nossa rede de contatos, nossa tecnologia? Ou será que estamos, em humildade e dependência, olhando para o arquiteto da história? Aquele que nos fez e que planejou todas as coisas? A resposta a essa pergunta define em qual pino nós estamos de fato pendurando o peso das nossas vidas. Muito obrigado.